Como viver uma vida vitoriosa? Nós experimentamos muitas derrotas, muitos altos e baixos, mas como podemos viver uma vida realmente cheia de vitórias? Esses 2 versículos resumem, em poucas palavras, todos os ensinamentos que encontramos tanto no Velho quanto no Novo Testamento a respeito de uma vida vitoriosa. A vida nunca será um mar de rosas, mas ela também não precisa ser um mar de espinhos. O apóstolo Paulo soa como um general liderando os seus soldados para uma grande batalha, para uma grande guerra, e dizendo para eles antes da guerra: vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos, todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Não é segredo para ninguém que a Igreja de Jesus Cristo faz parte de uma grande batalha espiritual, desde a ressurreição, desde a ascensão de Jesus Cristo. Não há um dia na face da terra, não há uma noite na face da terra, que o diabo não ataque os filhos de Deus. Mas a boa notícia vem de Romanos 8,37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E essa palavra vencedores literalmente significa conquistadores. Através de Cristo, você e eu podemos conquistar qualquer situação difícil em nossas vidas. Repito, através de Cristo, você e eu podemos conquistar qualquer situação, por mais difícil que seja em nossas vidas. Foi durante o seu exílio, no castelo de Waldburg, que Martinho Lutero traduziu a Bíblia, a palavra de Deus, dos originais para a língua alemã. Ele traduziu dos textos recebidos a Bíblia para a língua alemã, e foi um dos períodos mais difíceis, porém, o mais produtivo na vida do pai da Reforma Protestante. E nós aprendemos através da vida de Martinho Lutero e de tantos outros homens e mulheres de Deus, que se a vida lhe dá um limão azedo, você pode, através de Cristo, fazer dele uma deliciosa limonada. Paulo nos ensina 5 segredos para viver uma vida vitoriosa em Cristo. Veja quais são eles. Seja sempre vigilante, seja sempre fervoroso, seja sempre amadurecido, seja sempre fortalecido e seja sempre amoroso. Você pode repetir comigo esses 5 segredos? Seja sempre vigilante, seja sempre fervoroso, seja sempre amadurecido, seja sempre fortalecido, seja sempre amoroso para viver uma vida vitoriosa. Em primeiro lugar, seja sempre vigilante. Vigiai. Ele usou essa expressão que significa ficar acordado como uma sentinela, fazendo o seu turno, prestando atenção a todos os detalhes. Caso contrário, o inimigo entra assim, penetra assim, sem ser percebido. Na maioria das vezes, nós somos pegos de surpresa. Quando menos esperamos, quando menos aguardamos, um de nossos filhos caiu no pecado das drogas, caiu no pecado da prostituição, e muitas vezes não há retorno. Quando menos esperamos, o divórcio bate à porta da nossa casa e nos pega de surpresa, sem aviso prévio. O Filho de Deus, então, precisa vigiar constantemente, por causa de 3 inimigos que estão sempre tentando derrotá-lo: o mundo, a carne e o diabo. O primeiro inimigo é o mundo, e o mundo é um inimigo de fora. A palavra mundo, irmãos, não se refere ao planeta Terra em que vivemos, mas aos habitantes do planeta Terra, que são pessoas degeneradas, pessoas rebeldes, e cujo ponto de vista é sempre antibíblico, secular e humanista. Só que este mundo é muito atraente e apela para o nosso intelecto. Há muitos avisos na Bíblia sobre o perigo iminente que este mundo representa. João disse: não ameis o mundo, não ameis o sistema deste mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo,
Isso quer dizer que o amor do Pai não está nele. Uma das histórias mais tristes que encontramos na Bíblia fala sobre um casal que se apaixonou por este mundo. Ló, sobrinho de Abraão, e a sua esposa. Eles se mudaram para a cidade de Sodoma e Gomorra em busca de influência, em busca de riquezas, não em busca de pecado. Eles eram limpos, mas eles olharam para as campinas de Sodoma e Gomorra e eles viram muitas oportunidades, ignorando o estilo de vida daquelas pessoas. E a Bíblia já dizia que os moradores daquelas cidades eram grandes pecadores aos olhos de Deus. Suas filhas, então, pequenas, cresceram naquele ambiente, foram corrompidas, foram contaminadas, e mais tarde, elas violentaram o próprio pai, se engravidaram dele, e a esposa de Ló morreu juntamente com os moradores daquelas duas cidades. Até hoje, este mundo está fazendo muitas vítimas, não só entre eles mesmos, mas também entre os filhos de Deus, que estão cobiçando a liberdade do mundo e os prazeres do mundo, sem reconhecerem as consequências. Os versos 16 e 17 dizem: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então observe que este mundo é um lugar perigoso, e nós vivemos nele, nós habitamos neste mundo, mas temos que ter muito cuidado para não nos tornarmos mundanos, porque a palavra de Deus diz que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, mas a vontade do mundo é passageira. O segundo inimigo com o qual nós estamos lidando é a carne. E a nossa carne, irmãos, é um inimigo de dentro. A nossa carne é o pior tipo de inimigo que existe, pois sem ela, outros inimigos não teriam acesso sobre nós. Ela é naturalmente perdida, incapaz de melhorar e jamais agradará a Deus. E foi sobre ela que falamos nesta manhã, aqui na escola dominical. Sobre a nossa carne, Paulo disse: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. A nossa carne, ela é conhecida na Bíblia como o velho homem. Ela é chamada também de o homem exterior, o velho homem, a lei do pecado. E ela está por detrás de muitas atitudes erradas de nossa parte. Ela se encontra atrás da nossa ira, do nosso orgulho, da nossa impaciência, do nosso ciúmes, do nosso orgulho, das nossas críticas, das nossas murmurações, da nossa ganância, das nossas ambições. E ela está por detrás da nossa busca frenética por prazeres carnais. Esaú, irmão de Jacó, simboliza a carne na Bíblia. Pois por causa de um prato de lentilhas, ele vendeu, ele abriu mão de sua primogenitura, que havia sido dada por Deus e que deveria ser usada para a honra e a glória de Deus. E assim também nesta noite, por causa de um copo de cerveja, por causa de um copo de vinho, por causa de alguns minutos de prazeres físicos, por causa de alguns minutos de ira, muitos filhos de Deus estão usando os seus corpos e as suas línguas para desonrarem a Deus. E nessas horas, não adianta colocarmos a culpa nos pais, nos irmãos, nos amigos, porque a carne é nossa, a carne não é dos outros. A carne é sua e não de outras pessoas. Paulo disse: os que estão na carne não podem agradar a Deus. Veja então que nós estamos lidando com esses inimigos diariamente. Este mundo que nos atrai, que apela para as nossas necessidades, e a nossa carne, que também nos conduz para este mundo. Mas veja, em terceiro lugar, Satanás. Este já é um inimigo em todos os lugares.
Se a carne é de dentro, se o mundo é de fora, Satanás, ele opera de dentro, ele opera de fora, ele opera em todos os lugares. Ele apareceu pela primeira vez na Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 3, mas ele é mencionado mais de 177 vezes na Bíblia. Não só através do nome Satanás, mas através de vários outros nomes que são dados a ele, para mostrar que ele é uma pessoa real, ele é uma pessoa poderosa e determinada à nossa destruição, porque ele odeia a obra de Deus. Onde ele se encontra neste momento? Se você pudesse vê-lo, ele estaria ao seu redor. Se você pudesse enxergá-lo, ele estaria à sua frente, ele estaria atrás, ele estaria ao seu lado. 1 Pedro 5,8 diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Para derrotar esses três inimigos, o mundo, a carne e Satanás, Paulo disse: vigiai. Significa, fique acordado. Jesus disse que o espírito está pronto, mas a carne é... E ele também usou esta mesma expressão, vigiai, fique acordado. O segundo segredo para uma vida vitoriosa: seja sempre fervoroso. Paulo disse: estai firmes na fé. E a palavra fé aqui, literalmente significa convicção. Certamente, convicção nas promessas e nas doutrinas da palavra de Deus. Amém, irmãos? Convicção nas promessas da palavra de Deus. Mas Jesus já avisou que quando ele voltasse à terra, ele não acharia convicção na terra. Ele não acharia fé na terra. Por quê? Porque hoje tudo é relativo. Tudo será certo e bem aceito pelas pessoas. Perceba, meus amados, que hoje em dia qualquer ensinamento é logo recebido e abraçado pelas igrejas. E as igrejas com doutrinas como esta estão sendo rejeitadas pelas igrejas modernas e mais liberais. Mas qual é o alvo número 1 que Satanás procura atacar em nossas vidas? O alvo número 1 que ele procura atacar na sua e na minha vida é a fé. Ele quer destruir a nossa fé. Se ele conseguir atingir a nossa fé, ele conseguiu tudo. Jesus disse para o apóstolo Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Como Satanás ataca a nossa fé? Primeiro, ele se aproveita de uma necessidade que temos. Quantos aqui têm necessidades nesta noite? Todos nós, pode levantar as mãos. E ele se aproveita das necessidades que temos. E segundo, ele se aproveita da nossa falta de conversão. Primeiro, ele se aproveita de uma necessidade. Jesus disse: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. E a expressão vos pediu, literalmente significa vos desejou. Satanás nos deseja. Ele deseja cada um de nós. Pedro tinha algum tipo de necessidade ou de aflição que o próprio Satanás queria suprir, queria ajudar o apóstolo Pedro. Não se engane, Satanás também faz muitas coisas boas, ainda que pelos motivos errados. Muitas pessoas têm necessidade nesta noite por dinheiro. Muitas pessoas têm nesta noite necessidade por carinho físico. Muitas pessoas nesta noite têm necessidade de amizades. E assim por diante. Muitas são as necessidades. E elas vivem descontentes porque essas necessidades não são supridas. Satanás sabe disso e fará de tudo para suprir as suas necessidades. Eis que Satanás vos pediu, vos desejou, para vos cirandar convosco.
Ele conhece as nossas necessidades e Ele quer supri-las. Ele quer ser o anjo que vai nos ajudar naquela necessidade. Mas em troca do quê? Eis a questão. Alguém sabiamente disse: Satanás promete o melhor, mas ele paga com o pior. Ele promete honra, mas ele paga com a vergonha. Ele promete prazer, mas ele paga com a dor. Ele promete lucro, mas ele paga com a perda. E ele promete a vida, mas paga com a morte. Foi exatamente o que ele fez com o primeiro casal que veio a este mundo. Foi o que ele fez com a primeira mulher chamada Eva. Ele criou várias necessidades dentro do coração dela que não havia antes. Ele criou desejos que não havia antes. Ele criou vazios que não havia antes. E depois prometeu suprir aquelas necessidades. Mas em troca ela tinha que desobedecer a Deus e ela tinha que desacreditar em Deus. E o prazer de Eva durou alguns minutos, mas o sofrimento dela durou por toda a vida. Além de Deus, Satanás também conhece as nossas necessidades, ele também escuta as nossas aflições, e algumas delas foi ele mesmo quem criou, foi ele mesmo quem colocou em nossas vidas, e agora ele quer ajudar, mas nós não devemos aceitar a ajuda dele, amém, irmãos? E além de se aproveitar das nossas necessidades, aproveita-se da nossa falta de conversão. Por isso Jesus disse: mas eu roguei por ti, a nossa salvação é Jesus Cristo, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Pedro já era uma pessoa salva, não se engane, mas como todos nós, ele precisava se converter diariamente de seus pecados. Preste atenção nisso, o homem é regenerado apenas uma única vez na sua vida, no ato da salvação, mas conversão precisa ser diária ou sempre que necessária. Pedro, ele tinha uma necessidade que na verdade era um pecado, era uma porta aberta para o diabo. Então, em outras palavras, Jesus disse: Pedro, quando você se converter deste pecado, desta sua necessidade, eu quero que você ajude os seus outros irmãos para que não caiam no mesmo pecado, para que não sejam vítimas da mesma tentação. E qual seria este pecado? Qual seria esta necessidade na vida de Pedro? Nós não sabemos, nós só podemos imaginar que tenha sido o pecado de ambição, o pecado de orgulho, porque ele queria desde o início ser o primeiro dentro do ministério. Ele queria desde o início ser o melhor dentre os 12 discípulos. Nesta noite, pessoas estão com necessidades, e elas estão vazias e descontentes. Mal sabem que elas estão abrindo as portas para serem ajudadas pelo próprio inimigo. Em João 21:18, Jesus disse o seguinte sobre a pessoa de Pedro: na verdade te digo, que quando eras mais jovem, te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Ele era indomável, ele era dono do seu próprio nariz, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queiras. Pedro era uma pessoa indomável, ele era dono do seu próprio destino, era dono do seu próprio nariz, e ninguém podia se interferir na vida de Pedro. Esta era uma das suas características. O importante é que Pedro se converteu, e não deu mais lugar ao diabo. Mas a lição que aprendemos aqui é que não devemos ser pessoas descontentes, não devemos ser pessoas vazias de coração, porque Satanás quer se andar com cada um de nós. A Bíblia diz: seja vigilante, seja fervoroso, não mude as suas convicções. E terceiro, seja sempre amadurecido. Portai-vos varonilmente,
E essa expressão significa agir como homem. Agir como homem adulto e não mais como uma criança mimada. Crianças agem pelas emoções. Crianças fazem birras quando não conseguem o que elas querem. Crianças não têm responsabilidades. Crianças não têm compromisso. Elas só querem diversão. Elas só querem brincar. Mas os adultos não. Em outras palavras, precisamos amadurecer em Cristo. Talvez esta seja a maior necessidade da igreja, crescimento espiritual. Visitei um casal que já estava na igreja há 10 anos. 10 anos. Mas eles estavam brigando por causa dos filhos. Eles estavam brigando por causa da própria igreja. E eles estavam brigando por causa de dinheiro. E depois de ouvir todas as reclamações, todas as murmurações daquele casal, finalmente eu perguntei: onde que vocês estavam durante esses 10 anos? Enquanto que na igreja nós estávamos ensinando a palavra de Deus, ensinando o papel da mulher, ensinando o papel do homem, ensinando o crescimento espiritual, o amadurecimento, onde vocês estavam? Que vocês não conseguiram aprender. Tiago 1:23 fala exatamente dos crentes que se recusam a amadurecer. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Alguém narcisista aqui no nosso meio? Toda vez que eu olho para uma foto, eu me acho feio. Toda vez que eu olho para o espelho, eu penso, estou ficando velho. Mas há pessoas que se adoram, né? E elas amam se olhar no espelho, amam tirar selfies. Elas estão apaixonadas pelo rosto, pelo físico. Parabéns para essas pessoas. Mas olha só o que a palavra de Deus ensina. Quando nós não praticamos a palavra de Deus, somos apenas ouvintes, nós somos como essas pessoas vaidosas que gostam de si mesmas, da sua própria aparência, da maneira como são. Eu não gosto da maneira como eu sou, eu quero melhorar. Amém, irmãos? Eu quero melhorar. A solução para uma vida vitoriosa é crescimento espiritual. Deixa a Bíblia penetrar, deixa a Bíblia impactar os seus pensamentos, todas as áreas de sua vida. E em quarto lugar, seja sempre fortalecido. O verbo que Paulo usou, fortalecei-vos, deixa bem claro que a nossa força não é própria. Não é uma força natural. De onde ela vem então? Efésios 6:10 diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A nossa força então depende da nossa comunhão com Deus. Depende da nossa aproximação de Deus. Mais perto, mais força. Mais longe, menos força. O que eu vou contar realmente aconteceu. Por 2 anos, um casal de missionários que foi trabalhar numa ilha, teve que empurrar o carro. O carro era muito velho, o carro que eles receberam na ilha. E era muito difícil, porque a ilha era um lugar de altos e baixos. Mas, quando havia mais de 2 pessoas no carro, era fácil. Um ficava no volante, enquanto que o outro ou os outros empurravam o carro. Difícil era quando só o marido estava no carro, ou só quando a esposa estava no carro. E por 2 anos, aquele era o carro que eles tinham. Até que um dia alguém, por curiosidade, resolveu olhar debaixo do carro e viu um fio que estava desconectado. E só teve o trabalho de conectar aquele fio. E depois, o motor do carro pegou na hora, só com o toque da chave. Isso quer dizer que por 2 anos, aquele casal sofreu à toa. E assim também nós estamos sofrendo à toa por falta do poder de Deus, por falta de comunhão com Deus,
frieza espiritual, brigas familiares, dificuldades financeiras e até problemas emocionais. Tudo porque não estamos usufruindo do poder de Deus. Efésios 1:19 diz: e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Eu ouvi dizer que D.L. Moody sabia, humildemente, que era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E nós precisamos saber que somos cheios da presença de Deus também. Não para exibirmos, porque quem está cheio do poder de Deus não se exibe, mas para sermos fortalecidos. Como viver uma vida vitoriosa? Seja sempre vigilante, seja sempre fervoroso, seja sempre amadurecido, seja sempre fortalecido. E por último, seja sempre amoroso. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. A Bíblia ensina que o amor a Deus é o maior motivador que existe na vida cristã. Este amor é capaz de nos libertar de uma série de sentimentos errados que nos escravizam, diariamente. Ciúmes, críticas, preconceitos, amor próprio, orgulho, que tanto tem nos separado de Deus. No final do ministério de Jesus Cristo, percebemos que os discípulos já não eram tão imaturos assim, já não eram tão egoístas assim. Aí quando Jesus disse: um de vós há de me trair, todos eles, sem exceção, porque o traidor mesmo, já tinha acabado de sair, todos eles, sem exceção, ao invés de pensar uns nos outros, todos eles, sem exceção, perguntaram: sou eu, Senhor? Sou eu, Senhor? Isso é muito forte, Eles condenaram a si mesmos antes de condenar os outros. O amor cristão, então, é aquele que prioriza Deus e que prioriza o próximo acima de si mesmo. Já o amor próprio é o maior vilão que existe dentro da vida cristã, porque prioriza sempre a si mesmo. Então, nesta noite, meus amados, Jesus deseja que sejamos felizes. Jesus deseja que sejamos vitoriosos. Ele disse que veio nos dar vida e vida em abundância. Como podemos viver uma vida vitoriosa? Vamos repetir mais uma vez, todos juntos. Primeiro mandamento, todos juntos: seja sempre vigilante, seja sempre fervoroso, seja sempre amadurecido, seja sempre fortalecido, seja sempre amoroso.